Êxodo capítulo 15. Nesse capítulo nós vamos ver assim a felicidade do povo após ter passado o Mar Vermelho. Imagine toda essa cena, né? Eles estavam ali encurralados, o Senhor abre o mar, eles passam a pé a seco, os israelitas vêm atrás e o mar se fecha. Então, olha quão gloriosas coisas eles presenciaram, sentiram e perceberam. E aqui Moisés começa a entoar um cântico ao Senhor de louvor. E depois, no versículo 19, a partir do 19, nós vimos Miriam, né? A irmã de Moisés e Arã, a profetisa, ela pega um tamborim e todas as mulheres a seguem e vão cantando e dançando e louvando ao Senhor. E aqui é como se ela fosse fazendo, sim, um refrão, Moisés cantando e ela fazendo o refrão, dizendo: Cantai a Deus, pois triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Lembre-se que o cavalo, seu cavaleiros, as carruagens de Faraó era o que tinha de mais moderno naquela época de ataque de guerra. Era a nação mais poderosa ali que havia. Então aqui Moisés está entoando esse hino, né? E diz assim: Cantarei ao Senhor, porque ele precipitou todos os nossos inimigos no fundo do mar. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele é a minha salvação. Olha, o Senhor é o grande guerreiro, o Senhor é que luta por nós. Então também diz aqui que o Senhor é o nosso braço forte. E nós vemos que também ele fala no versículo 11: Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade e homem terrível em façanhas, autor de maravilhas? Aqui nós temos a tipificação do Egito, que era assim um lugar de adoração de vários deuses. Faraó era inclusive visto como um deus. E aqui fala: quem tem deuses comparáveis a ti, Senhor? Hoje talvez nós não tenhamos deuses dentro daquele contexto, mas tudo aquilo que está em primeiro lugar no nosso coração, onde nós colocamos o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Tudo aquilo que nós colocamos primordial no nosso coração são deuses que tiram o lugar do Senhor. Porque o que? Nós estamos colocando a nossa confiança naquilo. Então devemos também olhar para nós, quais os deuses que temos colocado aqui dentro do nosso coração. Porque de uma forma ou de outra, esses deuses vão ser derrotados. E aí, o que nós temos que fazer? É mais fácil nós o quê? Nos rendermos ao Senhor, não é verdade? E outra coisa que vale a pena ressaltar, no versículo 14, diz assim: Os povos ouvirão falar sobre o que realizaste e estão apavorados. Angústia se apodera dos filisteus, e os chefes do Edom igualmente estão aterrorizados. Os poderosos de Moabe todos tomados de temor, e os guerreiros de Canaã afrouxaram. O terror se abateu sobre eles pelo poder do braço forte do Senhor. Então lembra, olha, está falando dos filisteus, dos edoms, de Moabe e de Canaã. Filisteus, o Senhor evitou ir por esse caminho que era mais curto, porque ali eram pessoas de guerra. Então eles estavam sabendo agora do que Deus fez. Edom, lembra que quer dizer vermelho, que vem a ser o irmão de Jacó, Esaú, que rejeitou o direito de primogenitura. Então o povo de Edom estavam aterrorizados. Moabe, os poderosos de Moabe, que foi o que? Da filha de Ló, né? Que veio ali da descendência de Ló com a filha de Ló, estão o que? Tomados de temor. E os guerreiros de Canaã, que vêm lá de Cã, que expôs Noé, quando o pai ficou sem roupa na tenda, ele expôs o pai. Então, todos esses aqui que tinham vários deuses, que eram assim, não a favor de Israel, o que aconteceu? Eles estavam aterrorizados, porque eles sabiam que o que? O Deus Todo-Poderoso havia lutado por eles. Então, isso repercutiu por todo aquele lugar. Que interessante, né? Nós vemos aqui mostrando que o Senhor luta com os nossos inimigos externos. O Senhor estava tratando com o inimigo fora deles, que era quem? O Egito e o Faraó.
E outra coisa que eu quero ressaltar, aqui no capítulo 15, nós vemos esse cântico de louvor de Moisés, né? E lá, se a gente for ver lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 15 também, nós temos assim os redimidos que entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, só que agora não é no mar de água, é no mar de vidro. Então, se vocês quiserem depois dar uma lidinha lá, em Apocalipse 15, a partir do versículo 2. E no versículo 3 fala assim: E entoou o cântico de Moisés. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, o Rei da nação. Então, aqui nós temos também no final, em Apocalipse, quando toda essa parte do anticristo, tudo isso for o quê? Derrotado, também vai ter um cântico de vitória. E esse cântico, ele vai estar unido com outro cântico, que é o cântico do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, né? Então, o que nós vemos nessa primeira parte de Êxodo 15? O Senhor vitorioso com os inimigos externos de Israel, que era o Egito nesse momento e Faraó. Agora, a partir do versículo 22, nós vamos ver o Senhor começando a tratar com os inimigos internos do povo de Israel. Os inimigos internos que havia no coração deles, porque eles saíram do Egito, mas ainda eles continuavam com um coração ainda se apegado às coisas de lá. E nesse percorrer do deserto, o Senhor vai o quê? Limpar o coração de cada um. Mas nós vamos ver mais para frente que vai ser 40 anos para isso. E vai ter que ser uma nova geração, porque havia muita rebelião no coração deles, né? E aqui no versículo 22 diz que Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Ele conduziu, né? E foi adentrando ao deserto. E eles estavam o quê? Sem encontrar água. Aí chegou numa região que tinha água. Aí eles viram a água, deve ter ficado todo feliz, né? E quando foram lá beber da água, o que que a água era? Amarga. E aí eles começaram a fazer o quê? A reclamar a Moisés. Que havemos de beber? E começaram a reclamar a Moisés no sentido assim, quer dizer, você nos tirou de lá e agora nós estamos aqui sem água, tudo. Então, o que nós vemos aqui? Nós temos momentos na nossa vida onde temos grandes vitórias e também temos momentos de escassez. E eu gostaria que vocês, eu ia falar para abrir a Bíblia de vocês, mas depois vocês abrem a Bíblia e dão uma lidinha em Filipenses 4 e 11, a partir do versículo 11. Paulo nos diz assim, olha, não vos declaro isso por estar necessitado, mas vamos ver aqui na outra parte. Ele diz na parte, versículo 11, começando pela parte B. Aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. O que é viver satisfeito? É louvar, entoar, cantar no momento da vitória, da alegria. E também é o que? Me depender do Senhor no momento que da escassez. Paulo diz que ele aprendeu a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Ele diz assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é andar também em fartura. Aprendi o mistério de viver feliz. Olha só, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. O Senhor quer mostrar que o Senhor é o Deus também da abundância para nós e também é o Deus a quando nós não temos a abundância. O Senhor quer nos ensinar a depender dele, não é pelo que nós temos e nem pelo que nós observamos, mas sim pelo que está no nosso coração e o que o Senhor é dentro de nós. E olha o versículo 13, que muitas pessoas falam, tudo posso naquele que me fortalece. Só que as pessoas tiram esse versículo do contexto. Paulo está dizendo que tudo pode naquele que fortalece ele, tanto viver na escassez como na abundância. E aqui, quando nós voltamos aqui para Êxodo
15, o que Moisés fez? O Senhor, o que? Falou para Moisés lançar na água um pedaço de madeira, então um pedaço de arbusto. Então Moisés pegou e lançou sobre as águas, e como essas águas se tornaram potáveis, essas águas se tornaram doce. Então, não importa se a água que nós estamos vendo agora, ela é amarga. Importa o que nós vamos fazer com essa água. Nós vamos olhar para ela e reclamar? Ou nós vamos lançar um arbusto ali, nós vamos lançar a vida nela? Eu acho isso tão rico, porque olha, nesse momento, o que? Quando a água se tornou boa, o que houve ali? O Senhor entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. O Senhor agora vai provar o coração deles, aprova a obediência ao Senhor. E o Senhor falou para eles assim: olha, se vocês ouvirem a minha voz, declarou: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que te enviei sobre o Egito, pois eu sou Deus, aquele que te restaura. O Senhor está falando que aqui no deserto, ele ia guardar todos os israelitas das enfermidades. Ele ia ser a provisão total deles. Nesse período, a gente sabe que nós vamos ver lá para frente que nenhuma sandália se gastou dos pés dele. O Senhor foi a provisão total. E depois, para onde eles foram? Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Agora aqui eles vão chegar no lugar aonde tem o quê? 12 fontes d'água. E fontes d'água, né, vem de mananciais profundos, vem do próprio Deus. O número 12, eles estavam aqui em 12 tribos, uma fonte para cada tribo. E essas 70 palmeiras aqui nesse caso, né, indicando a parte da liderança de Deus. Então saiba, seja no momento de abundância, seja no momento de grande felicidade, seja no momento de águas amargas, seja no momento de 12 fontes e de 70 palmeiras, Deus é Deus. Então vamos aprender como Paulo, né? Aprender a viver feliz e satisfeito em toda e qualquer situação, porque a gente olha para aquilo que para Deus e não para a circunstância. Jesus Cristo é o nosso Senhor.